como você mencionou no início, né, eu tenho essa estrela guardada, né, assim, eu tenho essa vocação também artística. Eu estou vindo aqui para Cuiabá, inclusive, para fazer né, uma aula espetáculo, né? Então, eu também quero terminar de gravar as minhas músicas, né? Eu tenho um trabalho de compositor, então eu quero terminar de gravar minhas músicas, quero expor também esse lado, né? E aí nessa aula espetáculo eu estou juntando as duas coisas, né? O professor e o artista. Às vezes eu fico pensando assim, pô, mas será que eu não tenho que escolher um lado? Será que eu não tenho que falar, não, ou eu sou professor ou eu sou artista? Olha, assim, é a lei da tentativa e erro, né? A gente tem que abraçar o nosso destino. Existe essa possibilidade, existe essa linguagem, né? Ariano Suassuna foi um dos que inaugurou assim, essa coisa da aula espetáculo. Antônio Nóbrega também, um grande compositor e dançarino e violonista, tudo que você imaginar. Ele também tem essa veia. Eu acho que o próprio Elomar, né? Que inclusive eu reconheci, né? O Elomar. Eu lembro até hoje onde a gente tava quando eu apresentei o Elomar pra você, sabia? Lá na cantina, né? Do IEL. E né? eu falei pra você do Elomar, com aquela empolgação e tal. Tal. Aí eu gravei um CD, não foi? Foi. Eu gravei um CD, falei, aqui tá as melhores aqui, ó. Isso aqui você tem que... E quando eu assisti um espetáculo do Elomar ali, junto, na frente dele, por sua ajuda, né? Porque já tinha esgotado o ingresso muito rapidamente. Você vê mesmo a minha esposa, a Nathalie, que não é fã do Elomar, mas estar lá vendo o Elomar é um espetáculo. Não tem como, ela se emocionou. Você não precisa nem conhecer o Elomar, mas você estar lá, sabe? É porque assim, é uma coisa, Doug, que o sujeito é uma presença, né? Nós somos uma presença. E a presença dele comunica a verdade. Assim, eu tive a oportunidade, né, como você sabe, de conversar com ele. Só pra quem tá assistindo a gente tá falando do Elomar Figueira Neto. Porque você sabe que isso é um nicho, né? Tem muita gente que não sabe, não conhece, não sabe quem é Mas o Beethoven brasileiro, né? Ele contribui um pouco pra isso, né? Ele some da mídia. Mas é o Elomar Figueira Melo. Pode continuar, é só pra... Não, então, quando eu tive a oportunidade de dividir uma mesa redonda com ele, né, lá na Casa dos Carneiros, falando sobre a beleza, tive a oportunidade de ver ele, de vê-lo no seu cotidiano. Ele tava ali, né, tomando uma cachaça com o pessoal, e aí eu cheguei na roda, né, e aí o cara tinha acabado de servir ele falou, não, a cachaça vai pro cavaleiro aqui porque é convidado. Eu que não gosto de cachaça, eu tomei só para não fazer desfeita. Quer dizer, a nobreza do gesto, não, pro cavaleiro aqui, que acabou de chegar. Ele como ele mesmo diz, ele nasceu na época errada. Ele é um menestrel, um trovador. E assim, e o mais impressionante, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com você, mas agora falando pro público, é impressionante, Doug, como ele não fala de banalidades. Ele tá o tempo inteiro filosofando, falando de religião, de música, de arte em geral, cultura em geral, mística. E ele puxa uns autores que quase ninguém lê. Não, exatamente. Né? Ele é o cara lá do... Mas o Elomar, cara, eu acho ele assim... Quem estuda ele um pouco fica assim impressionado mesmo com essa intelectualidade, né? Ele tá lá falando o sertanejo dele lá e de repente ele saca um Popol Vuh da cartola. Então, o Popol Vuh, o livro dos Maias, quem que leu o Popol Vuh, cara? Entendeu? Então, assim, é incrível, assim, né? Essa eloquência do Elomar, uma paixão mesmo. O Elomar, pra mim, ele é um artista que ele rompe... Como um bom artista, a arte tem esse poder, né? De transcender muitas barreiras, assim, né? Eu lembro do João, um amigo nosso, João Ninguém agora, né, o João. E aí o João, com todo o ceticismo, todo o niilismo dele, ele fala, cara, quando eu escuto Elomar, ele fala, né, dá vontade de rezar, cara. Então, assim, a arte tem esse poder, o Elomar é incrível, assim, esse poder dele, né? E assim... eu me identifico muito também porque ele é um poeta intelectual, né? Um compositor intelectual. E quando você vai para um show dele, acho que para cada
Para cada minuto de música é uns 5 minutos de fala, né? Sim, ele conta a história do boi, ele fala conta a muito, história assim, mas muito e bem, né? Não é o que ele chama de preleção, né? Vou fazer aqui uma ligeira preleção aqui, e ele conta a história das músicas, e o sujeito vai sendo ambientado. E é mais ou menos isso que eu quero fazer na aula espetáculo, né? Inspirado pelo nosso grande mestre Elomar. Ele vai ambientando o sujeito. Pô, quando ele compôs, não, quando ele tocou aquela música do Cavaleiro na Torre, sim, e ele explicou a história da música Cavaleiro na Torre, e aí depois eu ouvi, cara, eu fiquei em prantos ali, porque minha mãe tinha acabado de falecer, inclusive, e a música fala sobre isso, né? Elomar conta que foi visitar a mãe dele, e aí a mãe dele falou assim: meu filho, como é que você tá? Você tá fazendo o que Cristo manda? Você tá visitando tá dando de comer aos mendigos? Você visita os prisioneiros? Ele fala: mãe, visitar os prisioneiros eu não visito, porque é muita burocracia entrar naquele lugar e tal. Tem que visitar, meu filho. Aí ele disse que pegou o Volkswagen azul dele, provavelmente o Fusca, né? Tava vindo na estrada, ele disse que teve assim, ele saiu daquela dimensão que ele tava e foi para um outro lugar, ele foi para uma torre. E aí viu lá um prisioneiro na torre, sofrendo muito. E aí ele disse que veio a música inteira que conta a história do prisioneiro na torre, pedindo perdão à mãe pelo que fez, né? Então assim, veja que coisa, né? Ao invés dele visitar o prisioneiro carnal ali, né, no presídio mesmo, ele visitou como se fosse o arquétipo do prisioneiro, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Só uma mente como a dele. Ele contribui para isso, mas eu fico pensando, né? A gente tá falando para meia dúzia de pessoas agora, porque quando a gente começa a falar, dessas coisas do Elomar, só quem conhece isso e navega por esse mundo sabe, né? Se você não conhece, conheça. Eu sou um pregador elomariano, né? Uma vez eu fiz uma página no Facebook há muito tempo, chama Elomariano, e eu falava, porque eu acho que o Elomar né? Eu sei, o Elomar é uma estrela, assim, é um gênio, né? Os gênios são raros, sim, né? Eles são raríssimos, né?